Oi, gente. Não há nada mais poderoso do que sermos realmente quem somos. E hoje, no dia 28 de julho de 2026, nós celebramos o Dia do Orgulho LGBTQIAPN+. Hoje é um dia que eu queria compartilhar um pouco da minha história com vocês. E talvez essa história seja um pouco densa em alguns momentos, feliz em outros momentos, mas faz parte de quem eu sou. E a partir do momento que eu decidi vir aqui compartilhar um pouco da minha vida, e quando eu digo densa em alguns momentos, é porque nem sempre as nossas histórias, pelo menos a minha, ela foi feita de momentos lineares de felicidade o tempo inteiro. Muitos momentos foram momentos desafiadores, momentos onde eu tive que me mostrar, momentos onde eu tive que mostrar a minha força, a minha coragem. Nada mais justo do que eu compartilhar isso no dia 28 de julho de 2026. Hoje, por incrível que pareça, eu tinha esquecido que hoje é dia do orgulho, né? E eu tava tendo uma conversa aqui em casa, e essa conversa, ela partiu pro ponto sobre como que foi a minha vida quando eu me assumi lésbica, né? Aos 15 anos. E não foi um momento fácil. Eu sempre soube que eu era lésbica desde pequena, desde a época do prezinho, eu já me via diferente. Eu via a forma como eu sentia os meus sentimentos pelas meninas, logo quando pequena. Eu não entendia muito bem o que era, eu achava tudo muito diferente, estranho. E eu me questionava, eu não entendia, aquilo também não era falado como é falado hoje. Então eu não sabia muito o que era, mas eu sabia que eu era diferente. E esse ser diferente, pra mim foi muito desafiador, porque eu fui criada num berço evangélico, então a minha família é uma família cristã. Eu sempre fui inserida desde pequena no meio do evangelho, então eu já ia para a igreja desde pequena, fui criada dentro da igreja, participava dos grupos, louvava na igreja e sempre ouvi dizer que ser gay ou ser lésbica me levaria para o mármore do inferno. E eu ficava tão angustiada por dentro, porque eu fazia jejum, eu orava, eu fazia campanhas, eu buscava por essa cura que não existe, essa cura não existe. Então, a lavagem que as pessoas e que a religião faz, eu acredito que dessa forma ela é muito danosa pra gente. E eu me vi em vários momentos questionando e conversando com Deus, e eu falava assim, exatamente desse jeito que eu tô falando aqui pra vocês. Meu Deus, se isso é um pecado, por que que o Senhor me fez dessa maneira, desse jeito? E aí eu orava e jejuava, e não adiantava. Eu continuava sentindo desejo por mulheres, eu continuava sendo eu desde pequena e nunca mudava. E eu sempre achei que teria uma cura, uma mudança, e essa mudança nunca aconteceu. Não pra mim, pelo menos. E eu lembro também que eu tinha uma amiga, que essa minha amiga falava uma coisa pra mim, que era: você vai ser lésbica. E eu falava: pelo amor de Deus, não fala isso, eu não vou ser lésbica. E ela não falava no sentido de preconceito, não. Ela é uma pessoa muito bem entendida, livre de preconceitos também, sempre foi. Mas ela falava no sentido de conhecer. E eu não conhecia os trejeitos, né? Conhecia os trejeitos pouca coisa. Não era a sabichona, não, pra saber de tudo.
E quando ela falava, eu me sentia assim muito mal, eu falava alto e eu ficava, meu Deus do céu, alguém ouviu uma coisa dessa. E o pior era que era verdade, né? Sempre foi verdade, nunca foi uma mentira pra mim. É que eu não podia falar assim, realmente, sou lésbica. Não naquele momento. Eu sempre programei me assumir aos meus 18 anos exatamente, porque eu pensava, bom, se a minha mãe me expulsar de casa, ou minha avó, eu vou conseguir um emprego, conseguir me manter e não vou ter nenhum tipo de problema. Acabou que eu me assumi aos 15 anos, foi muito mais cedo do que eu imaginei. E eu sempre estive muito firme na minha vida, as coisas que eu queria pra mim. E não foi fácil, não foi fácil a minha relação com meu pai, não foi fácil a minha relação com a minha mãe. Hoje é completamente diferente a minha vida. Então, quando eu me assumi, eu tive totalmente todas as negativas que uma pessoa tem quando ela mostra pro mundo quem ela é, quando ela se orgulha de ser quem ela é. Então, eu sofri proibições, eu ouvi coisas que me machucaram na época. Hoje eu já sou bem resolvida com isso. Mas eu não esqueço, claro, né? Acho que ninguém esquece aquilo que uma pessoa fala pra você de cunho que machuque. Eu pensei que eu não fosse ter uma família também. Eu pensava na época que eu ficava orando, né? Como que eu vou ter filhos? Como que eu vou ter uma família? Eu sempre quis ser mãe, então eu ficava, meu Deus, por que o Senhor me fez assim, né? Se isso é tão errado assim. E eu não concordava com aquilo que as pessoas pregavam na igreja. Eu nunca concordei, nunca concordei. Eu sempre fui muito inclinada a querer descobrir as coisas misteriosas da religião. Tanto que hoje eu me considero uma pessoa espiritualista, muito inclinada para o candomblé, muito inclinada para a umbanda, muito inclinada para as medicinas da floresta, né? Quando eu falo medicinas da floresta, tô falando de ayahuasca, rapé e tudo mais, tudo aquilo que envolve o todo. E eu vejo que não é nada disso. Pra mim, não é nada disso. E eu lembro o quanto foi difícil expor esse meu lado de ser uma mulher preta que gosta de outra mulher. Então, isso me atravessou de uma maneira que hoje eu acho que é importante eu compartilhar isso, porque às vezes alguém pode estar passando pela mesma coisa que eu passei. E eu posso te dizer com todas as letras, você que tá vendo meu vídeo, que eu me orgulho 100% da mulher que eu sou e da menina que eu fui aos 15 anos por me assumir, por assumir quem eu era e parar de me esconder dos meus pais, de esconder da minha família e de enfrentar o que tava pra mim, o que era pra ser meu. E para toda a comunidade LGBTQIAPN+, eu quero que você tenha um lugarzinho de conforto vendo meu vídeo, que você perceba que você é extremamente importante, primeiramente para você, segundo para as outras pessoas que te amam. E até se essas pessoas que sejam da sua família, talvez um dia falarem que não te amem, eu acho que é importante a gente deixar elas se manterem no lugar delas. Porque se um dia for pra você ter contato com essas pessoas, se você quiser, claro, que às vezes a gente não quer, a gente não vai querer. For ter contato com essas pessoas e quiser que essas pessoas façam parte da sua vida, que elas façam parte somente se elas quiserem, sabendo quem você é de verdade. Não que você tenha que esconder que aquela pessoa que você tá na sua casa é uma amiga sua, ou que você tenha que esconder pra sua família que aquela mulher que tá ali com aquela pessoa, ela é amiga dela, é uma amiga.
e tá sempre com ela, mas você não pode falar que essa amiga é sua mulher. É a mulher que você deita, é a mulher que você beija, é a mulher que você ama. É a mulher que você escolher constitui uma família. Então, ou homem, ou qualquer outra pessoa, qualquer outro ser humano. Então, eu posso te dizer com todas as letras, não é fácil o nosso caminho, não é fácil passar pelo que a gente passa. Mas somos uma comunidade que venceu e tá vencendo cada dia mais o preconceito, os apontamentos, as desigualdades. Então, que a gente possa se unir cada vez mais e que você possa sentir um quentinho no seu coração com a minha história. Talvez eu não vá entrar em muitos detalhes, porque eu acho que tem coisas que foram tão pesadas de se ouvir que só diz respeito a mim. E só quem sabe, só quem já passou por isso, sabe o que eu tô falando. De receber uma palavra de um familiar, de uma mãe ou de um pai, que não foi... Você fala, nossa, que merda, né? Mas é o que eu sou. E se a pessoa quiser me respeitar, não é nem aceitar, né? Que a gente sempre espera por uma validação, infelizmente. Mas eu acho que com o tempo a gente vai trabalhando isso e a gente deixa de ficar inclinado a essa aceitação do outro e começa a se aceitar, a se aplaudir e ver que realmente a gente tem valor pra gente mesmo. E se aquele pai ou se aquela mãe quiser que você esteja na vida dele, você vai estar sendo respeitada. Sendo uma pessoa que é o que é, eu não vou mudar, não vou mudar na frente da minha família por causa de você. Se você quiser estar comigo, saiba que vai ser dessa maneira. E hoje, gente, passando por tudo isso que eu passei, eu tenho minha família. Eu sou casada com uma mulher, eu tenho 2 filhos gêmeos, que é fruto de uma fertilização in vitro. Eu vou contar também aqui a história pra vocês. E eu quero que vocês saibam que o amor é pra ser vivido, independente da forma que esse amor vai ser. Se vai ser um amor transexual, se vai ser um amor bissexual, gay, não importa, não importa. Ele só precisa ser sentido. E se você gostou desse vídeo, eu espero que você curta esse vídeo, que você marque alguém especial e que você guarde ele no seu coração e compartilhe ele também. Beijo!